Meu orientador me contou um dia que a gente tava num bar, assim. A gente tomava, de fato, muita cerveja. E aí, toda sexta-feira, como a gente fazia muita iniciação lá, pô... principalmente na época da pandemia, até que não rolou tanto, na real. Mas no início da pandemia, cancelou as aulas, mas os bares ainda estavam abertos. Aí, tipo, pô... Bem no início mesmo, primeira semana, assim. A gente continuou indo pra lá, e aí, sexta-feira, a gente chegava, trabalhava até, pô, 11 horas da noite, terminava, vamos até tomar uma cervejinha antes de ir embora pra casa. A gente ia. Numa dessas, ele contou uma história. A graduação dele, ele se formou na UFMG. E quando ele fez a graduação, teve três caras muito bons na turma dele, de engenharia elétrica da UFMG. O primeiro cara era um outro professor, ele foi o terceiro geral da UFMG inteira. Então, tipo, a UFMG tinha um vestibular único para todos os cursos e depois você escolhia o curso que você queria fazer. As 3 maiores notas foram da turma de engenharia elétrica. O terceiro cara, ele dava aula para mim lá também. Ele foi dar aula no FOP depois. O nome dele é Carlos Nogueira, o cara era muito bom. O segundo cara eu não conhecia ele, o nome dele é o Biratã. Segundo o meu professor, chama Glauco, meu orientador, meu ex-orientador, ele era um cara genial, assim, sabe? Aquele cara naturalmente gênio mesmo, mas muito preguiçoso, assim, tipo, pô, ele abstraía tudo. Os caras gênios geralmente são preguiçosos. Ele abstraía tudo, mas, tipo, sem trabalhar, assim, sabe? E aí, tipo, pô, ele comentava que, tipo, a diferença dele pro Biratã é que o Biratã aprendia em 1 hora de aula o que ele gastava 10 horas pra fazer. Só que ele estudava a 11ª. E aí ele é melhor que o cara. Porque o cara nunca fazia mais que 1 hora. Ele fazia da 11, 2, entendeu? E tinha um terceiro cara que chamava Hugo Barra. E esse Hugo, ele era tão gênio quanto o Biratã, mas tão esforçado quanto ele, cara. Tipo, pro Hugo Barra, segundo o meu professor falando, 24 horas por dia estudando era pouco. O cara tava sempre estudando. Então, tipo, o cara era inalcançável, assim, sabe? E aí, cara, teve umas disciplinas que quem dava aula era, tipo, argentino, eu acho, na UFMG. Ele dava física 2, 3, algo assim. E o cara era nesse nível desse professor seu de dispersão, assim. Tipo, a prova do cara ele não corrigia. O que ele fazia pra dar nota da prova? Ele dava a prova e tal, a aula era ruim, a prova era ruim, mas ele dava nota assim, ó. Tá na área. Aí você fala presente. 5. William, presente. 7. Beleza. Aí chegava na prova 2, na segunda prova, ele lia a nota da primeira e lia a nota da segunda. Você lembra a nota que você tirou, né? Aí ele chegava, Tainara, você, presente. 4. Prova 1. Prova 2. 6. Aí você falava, não, professor, não. Eu tirei 5 na prova 1. Aí ele, li errado aqui. Tainara, prova 1, 5. Prova 2, 5. Ele subia só a 1, descia só a 2, ficava na média a mesma coisa. Porque ele ficava dando a nota pela cara. Aí a disciplina foi toda assim. No final, ninguém reprovou. Mas a turma tava puta com o cara. E aí foi todo mundo direto no chefe de departamento reclamar dele. Falar com o chefe de departamento pra reclamar do professor. Olha, o professor foi muito ruim e tal, a gente queria, ver as nossas provas, que ele nem entregou as nossas provas pra gente, a gente não sabe o que a gente errou, o que a gente acertou. Aí o chefe de departamento falou assim, já conversaram com ele? Não. Conversando não. Então, você tem que falar com ele primeiro antes de vir aqui pra mim. Você não pode quebrar a cadeia hierárquica. Aí, beleza. Vai todo mundo conversar com o professor. Chegaram lá, professor, tudo bem e tal? A gente queria ver as nossas provas. A gente sabe que a disciplina terminou, mas a gente quer ver onde a gente errou, assim e tal, pra gente poder compensar agora nas férias, antes do próximo semestre, porque esse conhecimento vai fazer falta lá na frente. Beleza. A gente estava lá, o Hugo Barra, o Biratã, Carlos, Glauco, meu orientador, todo mundo lá na turma. Conversando com o professor. E o resto da turma também. E aí o cara virou e falou assim, ele era argentino. Mas alguém reprovou? Não. Então por que vocês estão querendo ver? Não, por causa disso aí, estão querendo aprender. Aí então, só tem um problema. Eu queimei as provas. Caraca. Miguezão do cara, velho. Eu queimei as provas. Porque quando eu saí da Argentina, eu saí na época da ditadura, era uma época esquisita. Nossa, que história, hein? Eu aprendi a não deixar rastros. Então eu queimo tudo hoje em dia. Só que a lei brasileira não permite que ele faça isso. Enfim. O Hugo Barra ficou puto da vida, cara. Puto da vida. Ele tinha passado, tipo, 90 e tantos, assim. Porque ele era muito inteligente, né? O cara, naturalmente, ia dar nota alta pra ele. Passou com 90 e tantos, mas tava puto, porque falou, não aprendi nada. Essa universidade é um lixo, é horrível. O FMG, cara. O FMG é conceituada. Horrível, não dá pra entender nada. Esse cara, eu vou embora, vou pedir transferência dessa universidade. Ele foi pedir transferência da universidade. Saiu do... Cara, o cara largou, cara... Foi o primeiro lugar da FMG. Tipo, não tinha melhor aluno que ele na engenharia elétrica. Já era gênio, esforçado, etc. Pra onde que ele foi? MIT. Literalmente MIT. Aí o cara foi pra MIT. Quando ele chegou no MIT, ele foi pro MIT e, tipo, ele continuava trocando... Ele conversava com os meninos por e-mail, às vezes, É que esse nome não me é estranho. Você vai entender por que esse nome não é estranho. Daqui a pouco você vai lembrar. E aí quem estiver vendo de casa também vai poder pesquisar e ver que eu não tô mentindo. Eu posso errar, talvez, assim, um pouco da ordem cronológica, mas a base da história é essa. O Glauco comentava que enquanto ele fazia iniciação normal, assim, de gente normal, né? Iniciação científica, o Hugo Barra no MIT tava fazendo iniciação, tipo, como mandar um foguete da NASA pra Lua. Era uns treinos assim, como programar um foguete, etc. E aí, no final da graduação do Hugo Barra,
ele abriu uma empresa com uns amigos dele, que era na área de reconhecimento de voz e fala. Reconhecimento de voz e fala é tipo, oi Siri, pesquisa daí pra mim. Aí a Siri sabe o que você falou e etc. Pouco tempo depois que ele abriu a empresa dele de voz e fala, uma startup do Vale do Silício queria comprar a empresa dele. Sabe que startup que é essa? A Google. Google. Não. Cara, você conhece essa história? Cara, porra, Acho que é por isso que o nome dele não é estranho. Mas é isso, cara. A Google comprou e ele foi trabalhar como vice-presidente de uma divisão de tecnologia que estava surgindo na Google, que era o Android. Caraca. E vê como são loucas as histórias da vida, Mano, né? Tudo por causa o de um professor que professor fudeu ruim ele. que não... E não termina a história. Tá só ficando melhor. Depois que ele trabalhou na divisão de Android, criando um Android na Google, ele foi trabalhar no Facebook. Foi ser vice-presidente de alguma coisa que eu não lembro qual que era a divisão agora. E aí ele ficou uns anos no Facebook trabalhando. Tem foto, inclusive, dele com o Mark Zuckerberg no Facebook dele. Já deu uma estaquada. Eu queria confirmar essa história na verdade, tá? O Mark Zuckerberg segue ele no Instagram. Já confirmei isso também. Falei, caralho, Cara, mas a história é real mesmo. O Zuckerberg, no final das contas, ele segue todo mundo no Instagram, né? Ele é dono da porra toda. Não, a conta pessoal dele lá, tem 300 seguidores, ele segue o Hugo Barra. E aí, o Hugo ficou um tempo no Facebook, mas aí tava surgindo uma startup lá na Ásia, acho que era Taiwan, China, sei lá. Tinha uma startup surgindo, uma startup estava em crescimento no ramo de tecnologia e chamaram ele para ser vice-presidente global. Então ia ter tipo o CEO, diretor total lá, e ele. Essa startup nada mais era do que a Xiaomi. Caraca, Xiaomi de celular. A Xiaomi de celular. Ele que trouxe... Tem uma entrevista dele na internet contando como que ele fez para trazer a operação da Xiaomi pro Brasil. Ele conta, o Lei Jun, que é o fundador da Xiaomi, né, que é o CEO, ele conta que ele trabalha diretamente com o Lei Jun. E aí ele ficou um tempo na Xiaomi, saiu para voltar pro Facebook para trabalhar como vice-presidente da divisão do óculos, de realidade virtual. Sim, Tanto tem duas fotos dele com o Mark Zuckerberg lá. A primeira é a foto dele fisicamente e a segunda foto é dele na realidade virtual com o Mark Zuckerberg. O Gui focou nas Mano, fotos, Vitor, né? Importante é a foto. Fiquei muito impressionado com a história, cara. Porque, tipo, o cara tava a 2 palmos de distância de mim, cara. Eu conheço meu professor conhece ele. Ele conhece o Mark Zuckerberg. E tu tá 3 palmos do 3 palmos do Zuckerberg. Tem foto dele com o Warren Buffett no Instagram dele. Caraca, velho, Warren Buffett. Aí, o Hugo Barra tem foto com ele, com o Warren Buffett, no Instagram dele. E também tem foto do Luciano Huck, né? Mas... Não. E aí, depois que ele voltou pro Facebook, passou um tempo, a Xiaomi abriu a IPO. A IPO é quando a empresa ela abre as ações dela na Bolsa de Valores pela primeira vez. Ela vende um pouco das ações dela pro mercado, né? E, em consequência disso, o contrato dele previa que quando a empresa abrisse a IPO, ele ia ganhar uma parte disso, uma parte de remuneração pelo trabalho que ele fez como vice-presidente global. Sim, a bonificação. A bonificação dele. Sabe quanto que ele ganhou? Muitos milhões. 700 milhões. 700 milhões. 700 milhões. O cara ficou muito rico. Caraca. Conclusão da história. Não, a conclusão é essa. Pô, às vezes o Desista professor te da fode, faculdade. mas você vai... Não, mas ficar eu muito acho que na vida a ainda. conclusão também é você olhar para as coisas que acontecem com você, né? Pô, o cara tava ali muito puto, chateado com o que tinha. Incomodar, na real. E não se acomodar, de verdade. Exato. E ele foi o agente da transformação dele, né? Que é isso exato, que eu exato. quero sempre trazer aqui, trazer para os nossos alunos.